justo, fiel, amoroso, e porque é amoroso, é justo, nós louvamos e engrandecemos o Senhor. Adoramos, bendizemos, glorificamos, rendemos ao Senhor honra, glória, rendemos ao Senhor culto e adoração. Estamos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor. Cada um no seu lugar, cada um no seu canto, cada um fazendo a sua necessidade. Porque o Senhor pede para nós um culto em espírito e em verdade. Não é um culto de corpo, não é um culto de carne, não é um culto intelectual, é um culto em espírito e em verdade. Por isso nós podemos estar cada um num canto. Não precisamos estar necessariamente reunidos no mesmo lugar fisicamente, mas precisamos estar reunidos espiritualmente no Senhor. Cultuamos o Senhor, adoramos o Senhor, buscamos da sua graça, buscamos, Senhor, do seu favor. Sê benigno a cada um de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Fala conosco, Pai querido. Abre, Senhor, o nosso entendimento para as coisas santas. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos, a nos despojarmos de tudo aquilo que tem nos impedido de sermos verdadeiramente mais cristãos, cristãos mais firmes, mais corajosos e mais verdadeiros. Esta, Senhor, é a minha oração, de súplica aos teus pés santos, em adoração ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmão, irmã, enquanto a gente estava orando aqui, você abriu sua Bíblia aí, 2 Pedro. Atenção, tem 1 Pedro e tem 2 Pedro. Eu estou aqui na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda. Tá? Quando Pedro escreveu esta carta, até eu estou falando tudo isso como ilustração, até você achar aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quando Pedro escreveu essa carta, estou falando de Pedro, hein? O sujeito que andou lado a lado com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Teve um contato assim extremo com o Senhor. Quando ele escreveu esta carta, ele era o único com chamado divino que tinha sido testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E ele, você vê que coisa linda, né? Ele se posiciona, e isso é maravilhoso a gente ler, e a gente vê como hoje as coisas são diferentes, né? Pedro abre a carta dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Você vê que ele se coloca, ele se posiciona de maneira humilde, como servo. Ele não diz: eu sou a menina dos olhos do Senhor.
Ele se coloca na mesma condição, no mesmo nível dos outros crentes, dos outros cristãos. Um servo obediente. Eu quero que você atente a essas coisas, porque é isso que nos faz ter discernimento das coisas santas. São esses detalhezinhos. Ele poderia ter dito aqui, olha, eu sou menina dos olhos do Senhor, ninguém fale contra mim, ninguém toque em mim. Não, ele diz, servo. Quer dizer, eu sou igual a vocês, eu não sou melhor, eu não sou aquele intocável, eu não sou o ungido, o especial, não. Né? Ele abre a carta, 2 Pedro 1:1, dizendo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso é interessante você observar isso. Ler a Bíblia é observar essas coisas. Porque depois você abre o Facebook, né? Depois você vai nessas igrejas denominacionais aí, você ouve exatamente o contrário disso. Cuidado, não toque no ungido do Senhor, né? Minha vontade é falar outra coisa, mas não posso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Poder eu posso, mas é que não fica bem num culto a Deus falar claramente o que eu penso dessa gente. Eu estou cultuando a Deus aqui e eu tenho respeito, temor e tremor a Deus. Por causa disso que eu não falo o que eu penso dessa gente. Mas a minha vontade é falar. Mas eu, por temor a Deus e por respeito a vocês, eu não vou falar. Hoje. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque não vos devemos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quem é que nunca ouviu isso que eu vou falar aqui? Deus está mandando eu te dizer que você, meu irmão, que está desempregado, em 15 dias você vai arrumar emprego. Deus está mandando te dizer, você, minha irmã, que tem muita dor de cabeça, que Deus hoje está curando um tumor na sua cabeça. Deus está me dizendo que tem uma pessoa nos ouvindo que está com problemas familiares. Deus está falando para você ser fiel no dízimo e nas ofertas, que em seguida Ele resolve o seu problema. Quem é que nunca ouviu esse tipo de coisa? Ou coisas muito parecidas com isso? Quem é que nunca ouviu? Coisas assim, gerais, né? Claro que numa plateia de 50, 100, quem dirá numa plateia de 500, 1000 pessoas, não tem alguém com dor de cabeça. Não tem alguém desempregado. Nos dias de hoje está cheio de gente desempregada. Quem é que não tem problemas na sua família? Todo mundo tem. Problema é uma discussão,
a ideia de um não bate com o da ou com o da outra pessoa. Quem é que não tem isso? Isso faz parte da vida, isso faz parte do dia a dia. São as adivinhações que eles chamam de profecias, que eles chamam de revelações. Tem igrejas especializadas em revelações. Só revela. Hoje o Espírito Santo vai revelar. Hoje nós teremos 40 minutos de revelação do Espírito. Olha que maravilha! Eles controlam o tempo do... O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é atemporal, quer dizer, fora do tempo nosso, fala para eles, hoje é 40 minutos só de revelação. Quem é que nunca ouviu isso? Olha, tem uma pessoa assim, eu vou chamar mais uma vez. Pronto, não chamo mais. Quem é que nunca ouviu isso? A pessoa controlando o Espírito Santo. Não, agora não chamo mais. Já chamei 5 vezes, a pessoa não se manifesta. Porque a pessoa tem que falar, sou eu, senão não vale. Senão o Espírito Santo não faz a mágica. Quem é que nunca viu isso? Se você falar para mim, eu nunca vi, é porque você nunca foi à igreja, então. Porque hoje a maioria, salvo as igrejas bíblicas, fazem isso. E as igrejas que fazem isso não são bíblicas. Né? São igrejas falsas, são sinagogas de Satã, que trabalham com adivinhação do futuro, sempre envolvendo o lucro fácil. Fora essas emissoras de televisão, você sabe que todas as... Deixa eu contar uma coisa para você. A maioria das pessoas já sabem. Todos os canais de televisão pertencem ao país. Não pertencem àqueles que hoje têm a concessão. Pertencem ao país. Pertencem à União. E eles usam isso para enriquecer. Então, colocam lá astrólogo, vidente, enganando o povo. Tem uma rede de televisão também que acho que ninguém vê, viu? Né? Toda tarde aquela mulher falando lá, aquela falsa, aquela hipócrita, aquela mentirosa, uma péssima atriz. Diz que é vidente de nada, ela é vidente do bolso dela, da conta bancária. São pessoas diretamente inspiradas por Satanás e seus demônios. Mas são pessoas mentirosas, sempre mentirosas, sempre pecaminosas e de origem diabólica. E ainda tem gente que acredita, né? Ainda tem gente que acredita em horóscopo, tem gente que acredita em espiritismo, tem gente que acredita em cartomante. Teve um sujeito aí, um reformador, acho que ninguém nunca ouviu falar dele, né? Martinho Lutero, já ouviu falar desse cara? Então, uma vez ele falou assim: o diabo sabe profetizar e mente ao fazê-lo. Isso não sou eu que estou falando, estou copiando a frase de Martinho Lutero. O diabo sabe profetizar, e quando ele profetiza, ele mente. Por causa disso, que você vai lá no Velho Testamento, você vai encontrar Deus falando com os judeus. Por que Deus falou aquilo para o povo hebreu? Lá em Deuteronômio,
capítulo 18, versículos do 9 ao 11. Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 11. Olha o que Deus fala para os hebreus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quer dizer, já existia gente por ali que fazia este tipo de coisa. E Deus diz, não aprenda essas coisas. Não faça passar o teu filho pelo fogo, nem a sua filha. Não queira, não participe, não ouça adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem espírita, que é quem consulta os mortos. Deus fez um alerta. Porque vocês vão, se vocês seguirem essa gente, vocês vão aprender tudo coisa errada. Vocês vão aprender coisas que seduzem vocês. É lógico que seduz, é óbvio que seduz. Você está lá numa dessas igrejas falsas. Aí levanta o sujeito lá e diz, Deus está mandando dizer que tem uma pessoa aqui que está desempregada há 3 anos. Tem uma não, tem várias lá, né? E Deus está falando que em 15 dias você vai estar trabalhando numa multinacional. O papo é assim, numa multinacional com carteira assinada. Um papo antigo, né? Aí seduziu. Quem está desempregado quer trabalhar. E quando fala em multinacional, o sujeito já acha, então eu vou ganhar bem, então eu vou ter benefício. Seduziu. Aí a pessoa passa a acreditar, olha, aquele sujeito, ele é de Deus mesmo. E aí, coincidentemente, ele que já distribuiu mais de 1000 currículos é chamado para uma entrevista naquela semana. Seduziu. Então, quando Deus fala em prognosticador, Ele está se referindo, e estudos levam a entender desta forma, a feitiçaria, a astrologia. Quando Deus fala em agoureiro, Ele está falando de prognosticador. Quando Deus fala do feiticeiro, é aquele que usa da magia, das fórmulas ou encantamentos. Quando Deus fala do adivinhador, está falando de tudo isso. Quando Deus fala dos encantadores, você vê que o feiticeiro usa de encantamento. Quando Deus fala de encantamento, de encantadores, é daqueles que consultam um espírito adivinhante, que na verdade não é um espírito adivinhante, é um demônio. Quando Deus fala do necromante, é aquele que está querendo falar com os mortos. Então, quando você isso você já ouviu, até na televisão, apresentador, olha, minha mãezinha que já morreu está cuidando de mim. Sua mãezinha que já morreu não está cuidando de você, não. E se ela não se cuidou aqui, está perdida. O que o sujeito está falando? Ele está acreditando numa pessoa que morreu. Ele é um necromante. Ai, essa noite eu sonhei com a minha mãe e ela mandou fazer não sei o quê. As pessoas acreditam. É claro, é óbvio que ao ler isso, a gente está
claramente entendendo que Deus está falando isso para preservar os israelitas das abominações do povo que já vivia por ali. É óbvio que ele está falando com os israelitas. Mas é óbvio também que é algo bom para nós. É óbvio também que ele está falando, trazendo um contraste entre o falso profeta e os verdadeiros profetas, como Moisés. É óbvio. Isso aí ninguém precisa falar, mas ele está falando com os israelitas, eu sei. Mas isso não é bom para nós, isso não é de bom tom, de bom alvitre, que seja praticado também na nossa vida. Isso aqui não é bom só para o israelita, isso é bom para nós. Ora, nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento. Você tem que entender que a profecia é algo direto. A profecia vai direto no alvo. A profecia tem alvo. E a adivinhação, as profetadas, por causa disso que o título é Profetas, Mentiras e Profetadas. Porque as profetadas, que são as mentiras, elas são vagas, elas são genéricas. Ela não esclarece o fato. Tem uma pessoa aqui, tem uma não. Se tiver mais de 50, tem 2, 3. Isso é genérico. Tem uma pessoa aqui que saiu de casa muito triste porque, na hora que estava saindo, tropeçou no trinco do portão. Ah, por favor, vai. Fala o nome. Quem é essa pessoa? E também falar, olha, é a Dona Maria. Olha, num lugar de 50 pessoas, tem pelo menos, que tenha 30 mulheres ou 20, tem pelo menos umas 3 com o nome de Maria. Pelo menos. Isso não é profecia, isso é coisa genérica. Isso não esclarece nada. A profecia bíblica, que é a profecia verdadeira, aliás, eu quero deixar claro aqui, eu só acredito na profecia bíblica. Profecia que não é bíblica, eu faço um monte assim e jogo na lata do lixo. Não jogo no esgoto sanitário, porque vai entupir. Mas para mim é aquilo que se joga no esgoto sanitário. A profecia bíblica é a história escrita antes que ela aconteça. Isso é profecia. O resto é mentira. O resto é profetada. Mesmo que se encaixe em você, é mentira e é profetada, porque é genérica, é vaga. Olha aquela pessoa que está com dor de cabeça, Deus está curando um tumor, mas que? Se todo mundo que tem dor de cabeça tiver tumor, está todo mundo com um tumor então, porque quem é que nunca teve uma dor de cabeça? Ou não tem? Né? Eu estava aí semana passada com um problema nas lentes do óculos. A minha cabeça doía constantemente, os olhos, a testa. Trocou o óculos, aí eu estou lendo perfeitamente, sumiu a dor de cabeça. A profecia verdadeira, ela parte do próprio Deus Todo-Poderoso, que tem uma visão panorâmica das eras, dos tempos. E foi esse próprio Deus que estabeleceu tudo isso. Não foi o sujeito lá que é ungido do Senhor, que ele é exatamente melhor do que Pedro, né? Porque ele é ungido do Senhor. Pedro se diz servo. Você leu lá? 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo.
Mas hoje, todo mundo é ungido do Senhor. Não toque, não fale do ungido do Senhor. Olha, Deus vai te castigar. A adivinhação sempre, irmão, irmã, ela interpreta algum tipo de sinal. É óbvio, gente. Gente, hoje a gente consegue, com um pouco de experiência, um pouquinho de visão, a gente consegue, numa plateia, identificar até pessoas desempregadas pela postura do sujeito, pela roupa do sujeito. Você consegue, você identifica. Raramente você erra. Pessoa doente, então, agora é mais fácil de você identificar. E quando acontece a adivinhação, é algum tipo de sinal que esta pessoa interpreta. Agora, a profecia bíblica não depende da nossa interpretação, mas ela se sustenta na própria realização dela. Se você quer interpretar errado, o problema é seu. Se você quer interpretar aquilo que foi escrito para você, o problema é seu. Você quer transformar a profecia bíblica em algo de particular interpretação, o problema é seu, ela não precisa de você. Esses astrólogos, por exemplo, são coisas especulativas, genéricas, deixam margem para um monte de interpretação. A profecia bíblica, ela acerta em 100% dos casos. Cada 100 casos ela acerta 100. Cada 1000 casos ela acerta 1000. Não acerta 99. Mas ela seduz. Por causa disso que a maioria das igrejas mantém, sustenta os seus profetas. Por quê? Porque traz gente para dentro da igreja. Porque seduz. Por causa disso que Pedro diz aqui, nós lemos 2 Pedro 1,16. Olha, a gente não deu para as pessoas para conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, inventando coisas, contando histórias, que Pedro chama de fábulas engenhosamente inventadas. Não foi assim que foi pregado o Evangelho. Quer dizer, não foi dizendo que Jesus vai resolver tudo. Olha, você quer ter uma vida boa? Venha para Jesus. Você nasceu para ser feliz. A igreja que ama a sua família, olha, se a igreja não amar, então quem que vai amar? Não tem. A igreja que ama você, mas que igreja que odeia você? Tem alguma igreja que te odeia? Não. Igreja não. Pode ter uma falsa igreja, mas uma igreja não vai odiar. Irmãos, tem coisas que são inventadas. Olha, está escrito aqui, então vai ser feito. O cego enxergou. Venham todos com deficiência visual que vai enxergar todo mundo. Não. Isso é fábula, engenhosamente inventada. É o que eles fazem. Essas igrejas aí, João Jorge, Zé Paulino, não sei aonde, não sei bar, tem 4, 5 da mesma. Porque eles querem pegar todo mundo para outra não pegar. A quarta-feira aqui é forte, quer dizer, a terça não é. O Espírito Santo só se reúne ali na quarta-feira. Tem umas que fazem a descida do Espírito Santo, dia da descida do Espírito Santo. Olha, eu não sei, mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo já desceu há 2000 anos atrás. Agora eles vão fazer o Espírito Santo descer de novo. Eu não sei,
Da onde eles tiram? São as fábulas engenhosamente inventadas. E se inventa uma, inventa duas, inventa três, inventa quatro e vai inventando. Por causa disso que você não pode, meu irmão, minha irmã, depositar toda a sua confiança nesta gente. E você, quando alguém estiver, deixa eu entender, esclarecendo uma profecia, né? Você sempre tem que estar com um pezinho atrás. O pastor Mário está esclarecendo uma profecia, sempre um pezinho atrás, porque a Bíblia diz isso. Eu não estou dando tiro no meu pé, não, eu sou humano. Olha o que Pedro diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1, um pouquinho para frente, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha, vamos parar aqui um instantinho. Marcar dia é falso. Marcar hora é falso. Marcar lugar é falso. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Porque nunca, jamais, olha, ele usa nunca e usa um jamais em cima. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. A verdadeira, é óbvio. A falsa é dada a qualquer momento. Se eu quiser trazer uma profecia falsa, eu trago agora. Eu trago. É falsa. Agora, aquela que provém da divindade, não depende de mim. Você já tinha prestado atenção aqui? Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Culto de cura, libertação, revelação, falso. Aonde eu estou lendo agora, irmã? Estou aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aí Pedro, entretanto, homens, obviamente profetas, homens santos de Deus, falaram da parte de Deus, falaram. Olha o tempo que está o velho. Isso as pessoas não veem. Estudar a Bíblia, isso aqui, ó, é ficar mais. É falarão com A, O, tio, ou é falaram passado? Olha o que está escrito. Estudar a Bíblia é isso é pesquisa bíblica. Para não falar bobagem, para não enganar o povo e não ser enganado, para não levar o povo a ser seduzido e não se seduzir. Olha o que está escrito aqui. Entretanto, homens falaram passado, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Já falaram. Não está dizendo falarão ou continuam falando. Está dizendo já falaram. E o que quer dizer isso? Você vê que a carta de Pedro é uma das últimas, depois vem João e Judas. Pedro está falando de profecias, já foram ditas. Você já tinha observado isso? Primeiro, nunca, jamais nenhuma profecia foi dada por você. Então eu não posso marcar dia, marcar hora, marcar lugar. Não posso. Se eu sou bíblico, se eu sou cristão verdadeiro, eu não posso, porque não sou eu que defino, é Deus. E outra coisa, as profecias bíblicas, porque só existe profecia bíblica. Todas as profecias que não são bíblicas, meu irmão, minha irmã, são falsas. Você vai acreditar nisso?
Ah, pastor, mas eu acreditava. Então não acredite mais, porque você foi enganado. Falaram, passado. Olha o tempo. Quando a gente lê, a gente tem que entender essas coisas. Pedro não está dizendo, já falaram. O que tinha que ser dito a nível de profecia já foi dito. Já está escrito. Você precisa tomar cuidado, meu irmão, minha irmã. E isto é importante. Você do rádio, viu? Porque é você que é bombardeado por esses falsos profetas aí, por esses enganadores. Porque a adivinhação, a falsa profecia, ela causa confusão mental. Ela dificulta a sua visão para a verdade da Bíblia. Ela bloqueia, ela impede a pessoa de ter uma disposição, um desejo de crer no Evangelho de Cristo. Olha o problema, você vê como tem gente seduzida, você vê essas igrejas falsas que a televisão mostra aí toda hora, estão assim, ó, apinhadas de gente. São pessoas com a cabeça confusa. São pessoas que você leva a verdade para elas, elas estão bloqueadas. Elas estão dentro de uma caixinha, bloqueadas, elas não conseguem crer na verdade do Evangelho. Eu enfrento isso aqui no rádio. Daqui a pouco já tem um que manda aí. Mas por que não sei o que? Pode mandar. Eu creio na profecia bíblica. E não me arrependo. Porque eu não estou bloqueado para crer no Evangelho. São pessoas, pode observar, que não conhecem a Bíblia, estão presas a falsos ensinos e são inseguras ao tomar as suas decisões. Porque o Cristo deles é um Cristo falso. É um Cristo mentiroso. O Cristo deles é o Cristo lá do Rio de Janeiro, de braço aberto lá. Aquele Cristo lá é o Cristo deles. Aquele Cristo lá faz alguma coisa? Impede alguma coisa? Acrescenta alguma coisa a não ser turismo? Agora, a profecia bíblica, a profecia verdadeira, a profecia proclamada através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela liberta, ela nos dá segurança. Por causa disso, que nós deveríamos seguir aquilo que está escrito lá em Isaías, capítulo 46. Eu vou pegar 2 trechinhos do que está escrito em Isaías 46. Primeiro, no versículo 11, vou pegar um trechinho da parte B. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso encaixa-se perfeitamente no contexto, no bojo, no núcleo do que eu estou falando. E não está fora do contexto do que eu falo também. Mas esses trechinhos se encaixam. Isaías 46, capítulo 11, parte B, e capítulo 12, parte A. Eu o disse, eu também o cumprirei. Deus cumpre o que ele fala, não o que eu falo. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós. Isso é Deus, não é o Mário. Deus não executa o que eu falo. Ah, mas ele é cheio de fé. Não adianta, é o que ele fala. Qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, que crê em Jesus e confia a sua vida a Jesus, não precisa fazer nada. Nada. Está me ouvindo?
porque vai ter um futuro seguro. E não precisa ter medo de nada. Aconteça o que acontecer, você está com Jesus. Quem se entrega a Jesus passa a viver sob quem se entrega a Jesus passa a viver debaixo da bênção da profecia que a gente encontra aqui em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Profecia bíblica. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por tantos pequenos detalhes que nós vimos juntos hoje, que esclarecem tanto, Senhor. Como eu louvo o Senhor, né? Tempo do verbo que está escrito, a situação de que tudo parte da vontade do Senhor e não da vontade do homem. Nós não podemos marcar nada. A Bíblia fala isso muitas vezes, mas as pessoas esquecem, nós esquecemos. E o Senhor hoje nos lembrou isso numa só passagem. E eu quero te louvar, quero te agradecer. Que pessoas tenham, Senhor, se voltado exclusivamente para o Senhor hoje e que tenham coragem de abandonar todo falso profeta e criador de falsa profecia. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.